O Titanic se chamava o navio dos sonhos. E era. Realmente era. Bem-vindos a bordo do Titanic Tube. O tema de hoje é o Titanic na imigração. Meu nome é Luiz e queria apresentar a Juliana. Nesse tema tem a inspiração da nossa visita ao Museu da Imigração na cidade de São Paulo. E a gente queria trazer um pouquinho desse tema tão legal para vocês. Bom, apesar da exposição ela tá bastante restrita, né? Mas deu para ter uma experiência bastante imersiva nos locais, né? Da hospedaria onde os imigrantes ficaram. E é muito legal poder sentir isso, assim, poder viver um pouco do que eles viveram enquanto eles estavam aqui. Então toda essa expectativa, né, relacionada ao sonho de ir para um lugar novo, você está saindo da sua terra, mas que é uma situação totalmente precária ali, difícil, e você não sabe como é que vai ser. Então imaginar tudo isso e poder viver isso na exposição foi muito bacana. Eu recomendo a todos visitarem o museu, se puderem. É verdade. Além da gente ver algumas coisas que provavelmente a gente encontraria no Titanic, né, Ju? Como, por exemplo, algumas ferramentas de odontologia, de médico, coisas que existiam no Titanic. E uma coisa que deu pra gente notar nessa exposição foi como realmente os móveis são menores, né, daquela época. E isso realmente tem até uma situação científica. As pessoas realmente, na época de 1900 a 1920, elas tinham uma estatura menor do que as atuais. E uma coisa que a gente pode compartilhar com vocês, que é muito legal, é que Cameron já sabia disso na produção do filme. Até que uma curiosidade sobre o filme é que Cameron, ele produziu a escadaria da primeira classe maior do que era a original. Por quê? Porque ele queria colocar os atores, ele queria dar essa impressão de realmente essa construção estrutural, pessoa versus escadaria. E para isso a escadaria teria que ser maior do que a original, senão iria parecer muito fora do contexto que foi na época. E a gente também consegue ver cartas, né, Ju? Uhum. Você tem alguma carta que a gente viu na exposição que você achou bem bacana? Que a esposa acho que tá mandando pro marido, né? A gente não conseguiu entender muito bem porque tava em italiano, mas eram cartas em que as pessoas, pelo que eu entendi, né, os imigrantes mandavam para os seus familiares para eles poderem ter uma segurança maior, né, de onde se fixarem aqui, recomendações do que eles deveriam fazer. E é legal também pensar nessa coisa, né? Você tá distante da pessoa, então você tá aqui já e você tá naquela expectativa de que a pessoa venha ao seu encontro, porque acontecia muito das famílias se dividirem, né? Então primeiro vinha, sei lá, o pai ou o irmão, e aí eles trabalhavam aqui para poder juntar o dinheiro para enviar esse dinheiro para o familiar que ficou lá e comprar a passagem. Então a gente vai criando histórias, né? A gente não sabe o que realmente aconteceu por trás dessas cartas, assim, mas a gente vai criando na nossa cabeça e é muito legal isso também. É verdade. Até que é engraçado que tem uma das cartas que a gente viu numa redoma de vidro, numa parte de vidro, que lembra muito as cartas leiloadas sobre o Titanic. Então, cartas realmente contando coisas que aconteceram, que estava para vir. E é legal que uma das cartas que tá descrita de uma forma mais legível, né, no teto da exposição, ela fala sobre uma pessoa, né, sobre a gente não sabe a idade, provavelmente uma pessoa e um rapaz que mandou para o seu irmão, dando com um pouco de dinheiro para que o encontrasse e que trouxesse algumas coisas. Então ele trazia uma lista muito legal de objetos de profissional, né, de construção, que ele levasse possivelmente da Europa, acredito eu que seja de Portugal, porque é uma linguagem bem portuguesa mesmo, que para ele trazer essas ferramentas. E isso realmente a gente imagina que existiu no Titanic. Então muitas pessoas, a gente sabe de algumas histórias de pessoas que estavam indo para a América e que depois encontrariam parentes, né, que acabaram falecendo no naufrágio. Então a gente tem essa ligação muito, muito tênue com o que aconteceu com a gente. Então muito possivelmente muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, elas têm parentes que vieram da Europa nesse processo de imigração
Processo esse que ainda existe nos dias atuais, né? Não mais no Brasil, né? Mas em outros países. Então é interessante que a gente faz essa ligação entre nosso processo de imigração, que teve há 100 anos atrás, e o processo de pessoas que saem de países que estão em guerra e vão para países europeus ou até mesmo para o Brasil. A gente aqui ainda tem casos sobre esse processo de imigração, né, de pessoas que vêm do Haiti, de outras regiões assoladas por guerras. Isso. Então é muito interessante, eu acho que essa exposição ela traz esse ponto que a gente deveria refletir sobre como que foi o processo de imigração e como ele ainda existe e está arraigado na nossa cultura, né? E a gente também não pode esquecer de falar do telégrafo, né? As mensagens que eram enviadas mesmo do navio, né? Que muitas provavelmente se perderam aí, né? De pessoas falando como é que estava a situação, né? Que inclusive premeditavam o dia que iriam chegar, o que ia ser feito, mas que esse dia infelizmente nunca chegou, assim, né? Então acho que esse é um grande peso assim que o Titanic carrega por conta disso, dessas mensagens que nunca chegaram, porque essas que a gente vê hoje aqui, eu acredito que elas tenham chegado, né, pro destino delas, mas as do Titanic, infelizmente, acho que nunca chegaram. Então isso é bem interessante. É verdade. Lembrando que o Titanic ele tinha o nome de RMS, que era Royal Mail Ship, que era um navio que ele era autorizado pela coroa britânica a transportar correio. Então, se sabe que nos porões do Titanic existiam milhares de cartas que estavam saindo de toda a parte da Europa e indo para os Estados Unidos. E essas cartas realmente elas nunca foram recuperadas. Possivelmente elas já estão degradadas por causa do oceano. Possivelmente algumas ainda poderiam ter sido resgatadas, dependendo do estado que elas se encontram, mas a localização realmente é muito difícil. Então a gente imagina que muitas pessoas elas não receberam essas cartas, talvez elas ficaram nesse aguardo de uma correspondência e nem até a sua morte não imaginavam que ela estava no Titanic. Porque essa correspondência ela não era só dos passageiros, era de muitas pessoas que punham a sua carta no correio para o outro país. Então, muitas pessoas nunca imaginaram que as suas cartas estariam a bordo do RMS Titanic. É uma coisa assim que eu acho que ninguém imaginaria, né? Que se perderia esse tipo de correspondência. Isso me lembra um episódio da famosa série Os Simpsons, em que um carteiro ele é congelado na década de 70 e o gelo descongela e as cartas são recuperadas. E as pessoas começam a receber cartas que traziam respostas para universidade, respostas, pedido de casamento. Então, eram muitas coisas legais que as pessoas se descobriram que mudariam a vida delas. Eu acredito que essas cartas naufragadas do Titanic, alguma, pelo menos, poderia ter mudado a vida de alguém. Nossa, com certeza. Pessoal, vocês devem estar ouvindo bastante ruído de fundo, né? Que eu e a Ju, a gente tá aqui numa gravação realmente dentro do museu, numa área bem legal que que eles construíram aqui pra gente poder sentar, ficar num lugar bem confortável. Jardim, né? Jardim super bonito. Bem bonito aqui. E a gente consegue também ouvir de fundo aqui trem. Isso mesmo. A hospedaria dos imigrantes, do lado deles tem uma estação de trem que foi construída originalmente para levar os imigrantes para suas cidades de destino. A gente tem algumas cidades, Lins, a cidade de Botucatu, Campinas, Jaú, são cidades Marília, que receberam esses imigrantes. Então a gente consegue ouvir alguns trens ainda passar, que eu acho que remete um pouquinho como deve ter sido aquele momento, né? Imagina as pessoas aqui depois de passar pela hospedaria, fazer sua documentação, seu registro, comer, descansar, e aí fica no aguardo do seu trem que levaria elas para o destino, né? Não, é muito legal isso. Pena que a parte do trem mesmo, né, tá fechada ainda, mas quando eu tiver a oportunidade, né, quando em breve, se Deus quiser, tudo isso vai passar, a gente vai conseguir fazer uma visita completa e é isso. Pessoal, esse é um mini documentário, vamos dizer dessa forma, né, com informações sobre todo esse processo, que ele é muito legal. Pois logo a gente vai fazer mais conteúdos para vocês. E aí eu agradeço a todo mundo por assistir, compartilhar. Bom, pessoal, é isso. Bom estar aqui de novo compartilhando essa experiência com vocês. E até a próxima. Tchau, pessoal.